possa nos abençoar, grande e ricamente. Meus irmãos queridos, eu passei no grupo nosso conteúdo de hoje. Caso você ainda não esteja no grupo, depois eu vou colocar. Acho que você não está, né? Depois a gente coloca você no grupo. E o conteúdo depois eu te passo aqui impresso de hoje. Joia. Irmãos, vamos lá então. Nós temos estudado a natureza, características e elementos da justificação. Esse é o nosso assunto de hoje e nós estaremos vendo mais um passo nessa noite e portanto, nós vamos lembrar a natureza da justificação pela fé. Então, a pergunta aqui que nós temos é: qual a natureza da justificação pela fé? Acompanhe aí o primeiro parágrafo, que diz assim: a justificação é um ato judicial de Deus. Essa palavra justificação, sempre temos que trazer à memória como sendo um ato, uma ação judicial de alguém que tem plena autoridade, e nesse caso, Deus Pai, ele tem plena autoridade para julgar a natureza humana, julgar o ser humano. A justificação é um ato judicial de Deus, e esse ato judicial tem como fato a quebra da aliança das obras. Nós temos que voltar, meus irmãos, bem ao início de todas as coisas, no pacto da lei ou das obras, aonde nós estaremos verificando que Adão ele não foi competente para cumprir a ordem, o pacto da aliança, e dentro desse pacto da aliança das obras, foi então imputado ao primeiro homem o fato da desobediência. A justiça de Deus, então, passa a ser agora, por representatividade, essa é uma palavra que nós todos sabemos, né? Por representatividade, imputada a toda a humanidade. A partir, então, de agora, a humanidade ela vai ser também atingida através do pecado e da desobediência cometida por Adão. Na ação de desobediência da lei proposta por Deus, a ira de Deus passa a ser aplicada. Então, é um ato judicial de Deus imputado, aplicado à raça humana, para que a raça humana, agora através da deliberação do próprio Deus, possa corresponder esse desvio do seu furor, esse desvio da sua ira. Na qual Deus, ele vai declarar com base na justiça de Cristo. Essa base da justiça de Cristo, meus irmãos, está no cumprimento da lei. Somente Cristo poderia, a figura de Cristo, como sendo o segundo Adão, poderia cumprir cabalmente a lei. E dessa forma e dessa maneira, somente o Senhor Jesus Cristo poderia justificar os seus semelhantes, os seus descendentes, revogar não a lei, mas cumpri-la num primeiro momento perdido no paraíso. Todas as reivindicações da lei são agora satisfeitas com vista ao pecador. Então, nós estamos aqui tendo uma clara conceituação da natureza da justificação pela fé, abordando aqui para todos nós que somente Deus poderia declarar, com base na justiça de Cristo, que todas as reivindicações da lei seriam plenamente vista, satisfeita na vida do pecador. Então, concluindo essa definição da natureza da justificação pela fé, a gente pode dizer que a lei por ser meritocrática, a meritocracia, isso é, impunha o seu cumprimento integral. O primeiro Adão não foi capaz de cumpri-la. E agora, uma vez que os seres humanos não cumpriram a lei, somente Jesus Cristo estaria apto para satisfazer todas essas reivindicações. Eu fiz um retorno no conceito para que a gente pudesse agora entender a natureza. De forma simples, Christian, eu poderia dizer que a justificação é um ato judicial de Deus, pelo qual, através de Cristo Jesus,
nós, seres humanos, somos justificados do pecado original e somos justificados dos pecados que nós cometemos, e até no final do estudo você vai ver que o ato da justificação, ele é único e definitivo. Então nós somos justificados diante de Deus, irmã Fátima, dos nossos pecados do passado, do presente e do futuro. Tá? Então, somente Cristo poderia satisfazer algo que Adão não conseguiu fazer. Algo que Adão não conseguiu cumprir no primeiro momento. Então, isso é justificação. Alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida sobre esse conceito? Esse conceito é muito importante, porque daqui a pouco nós vamos trabalhar outras doutrinas que podem trazer dúvidas ao seu pensamento. O que é santificação, por exemplo? O que é adoção? Então, essas doutrinas que virão, elas têm uma simetria na ordem salutis. O que significa isso? Dentro da ordem de salvação, nós temos algumas doutrinas que são esteios, coluna dorsal. Se eu estiver falando muito além de vocês, por favor, tá? Pastor, eu não entendi nada que o senhor falou. Eu volto e tento trazer mais simples, de forma mais simples. Só para entender essa justificação, na verdade, pelo ato de Cristo morrer por nós na cruz, ou pelo ato da gente fazer a confissão do pecado? Já nós vamos trabalhar isso aí. Está dentro do nosso assunto. Um elemento negativo da justificação é confissão de pecados. Guarda bem essa pergunta, no final a gente volta, está dentro do nosso assunto de hoje, porque na quarta-feira que vem nós vamos ver elementos positivos. Hoje o meu objetivo justamente é parar nessa questão negativa da confissão de pecados. Tá? Já a gente vai abordar isso. Uma boa pergunta, Christian. Mais alguma pergunta? Só esperar um pouquinho que a gente chega lá. Só uma colocação, por incrível que pareça, essa doutrina, ela é tanto estranha como soa certa rejeição da parte dos crentes, né? Porque não entende o ponto fundamental da imputação representativa de Adão por causa do pecado. Então, o pelagianismo, o seu pelagianismo, que é o que impera na igreja, traz esses conceitos errados e a pessoa fica confusa na questão de achar que ela é justificada somente por Cristo e não por alguma coisa que ela mesma possa fazer de bom. Né? Os pelagianos afirmam que o pecado original não contaminou o homem na sua totalidade, né? Tem áreas boas no ser humano. E a partir dessas boas áreas, ele pode desenvolver Isso. um relacionamento com Deus e expiando esses pecados até ele ser uma pessoa totalmente. A gente vem trabalhando isso, né, há alguns estudos atrás, e nós já chegamos a essa questão que não dá para comungar nem com os pelagianos, nem com os arminianos, nessa questão de que o conceito moral da pessoa, por exemplo, pode se transformar numa conduta ilibada e não precisar mais da justificação de Cristo. E não é isso, né? Nós entendemos que todo o caráter humano foi atingido pelo pecado original. E o homem sem a justificação, e talvez eu estava pensando que você ia me perguntar quando se dá essa justificação, né, que é só depois em Cristo ou é antes? Não, o processo, como nós temos visto aqui, de justificação, e para os pensadores, os pais da igreja, a justificação ela estava atrelada, vinculada à própria redenção. Então a gente retorna isso ao pensamento mais amplo, dizendo que a natureza justificadora, por exemplo, ela é circular, porque na obra da redenção você já consegue visualizar o ato judicial de Deus. Até porque quando Deus fala que ele
olhou para mim e não viu um justo sequer. Nenhum. Maravilha, irmã Fátima, maravilha. Nenhum. Não havia nenhum justo. Então, é total. Isso não falou no caso Para mim já responde essa pergunta. no ato da redenção, Uhum. ou na história da pintura, né? Nós sabemos que a palavra contém uma história redentora, né? Isso. História redentora é uma coisa, redenção é outra. A história redentora ela vai culminar em Cristo. Ela vai chegar lá em Cristo. Agora, a redenção é antes da fundação do mundo, na livre ação, na soberania de Deus, em redimir alguns em detrimento dos outros. Então, para os pais da igreja, a justificação ela já está aí, presente no ato da redenção. Tá? Que é diferente da regeneração. O que é a regeneração? Regeneração. Uma célula se regenerou. O que ela fez? O que é a regeneração? Nascer de novo. É diferente. A regeneração, que vai com vista à conversão, ela parte de um pressuposto de santificação, de santidade, de um processo contínuo na vida do pecador. Agora, a justificação foi definitiva e única. Você não vai se justificando. O direito tem um nome que diz protelando no tempo. O que é? Vai devagarzinho. O recurso ele vai subindo, o tempo vai passando, você vai apelando, vai protelando. Pode prescrever, pode. O processo pode perder a validade por não impulso processual, porque ele vai protelando no tempo. Nesse caso aqui, a justificação ela não protela no tempo, ela já foi. Foi um ato único de Cristo. E isso para nós traz assim uma edificação, ou usar uma palavra que está na minha cabeça de segunda-feira, do discipulado. Isso para nós traz a presença do amor, que é fruto do Espírito. E com todas as suas nuances. Seus sais minerais, né, Fred? A paz, a dignidade, a longanimidade, a mansidão, o domínio próprio. Quem são os justificados? Talvez seria essa a nossa pergunta. São aqueles que são redimidos, são os eleitos do Senhor. Isso significa, texto que Paulo leu ontem lá, no encontro também, isso significa que os nossos pecados já foram perdoados, justificados em Cristo Jesus. Mas aí vem aquilo que pergunta excelente que Cristo colocou, que está dentro do nosso assunto hoje. Qual a nossa responsabilidade, uma vez que Cristo já perdoou os meus pecados do passado, do presente e do futuro? Então eu posso pecar, Bruno? Eu posso ter uma vida na carne? Porque se Cristo já me justificou, de qualquer forma eu estou justificado diante de Deus. Mas, daqui a pouco a gente vai entrar nessa questão aí, aqui para baixo, tá bom? Bom, em segundo lugar, nós temos que ver que a justificação não muda a vida interior do pecador. A justificação não afeta o estado de posição interior do pecador. Aqui vemos que a justificação difere de todas as outras principais partes da ordem da salvação. Por quê? Porque a justificação é um ato incondicional de Deus. De Deus. Ah, pastor, então não estou entendendo mais nada. Não, a doutrina que muda algo é santidade. Calma, você tem como trabalhar isso, você precisa trabalhar isso, que é santidade e santificação. Mas justificação, ação judicial de Deus por você. A ação judicial de Deus. Assim, a natureza da justificação envolve perdão dos pecados e a restauração do pecador a favor do divino. Todos estavam mortos, todos mereciam a condenação, mas Cristo, imputado a Cristo, segundo Adão, agora, por representatividade,
os eleitos, a expiação limitada. Coloca isso aí, por favor, não esqueça dessa doutrina. A morte de Cristo não foi por todos. Expiação limitada. Agora, esses, sim, são justificados diante do Pai. A Bíblia ensina que o fruto da justificação é muito mais do que o perdão. Porque às vezes a gente pensa em justificação só em perdão de pecados. Né? Meus pecados foram, eu acabei de falar agora, do presente, do passado e do futuro foram perdoados. Mas o que vocês pensam em relação a isso? Eu creio que foram perdoados, mas eu tenho que fazer o possível para não pecar. Porque é uma questão de eu ter a certeza que Cristo está em mim. Então eu preciso muito bem, isso mesmo, irmão. Para o pecado. O pecado não pode jamais na minha vida ser propósito. Ele vai acontecer, vai fazer isso aí. E aí eu tenho arrependimento dele quando ele acontece acidentalmente, eu procurar observar para que aquilo não aconteça mais nem acidentalmente. Isso na minha modo de ver, não crescimento. Vou ver um texto aqui, Romanos capítulo 5, de 1 a 10. Porque a Bíblia nos ensina que o fruto da justificação é muito mais do que o perdão. Aqueles que são justificados têm paz com Deus, segurança da salvação e uma herança entre os que são santificados. Vamos dar uma olhadinha no texto, o primeiro texto, Romanos 5, de 1 a 10. Cada um pode ler um versículo aí que a gente vai bem rapidinho. Romanos 5, de 1 a 10. Bom, aí né, pode grifar quem está com a caneta, que se quiser. O versículo 1 já coloca aqui um dos aspectos dos justificados, da justificação, é ter paz com Deus. E esse paz com Deus é por meio de quem? Através de quem? Jesus Cristo. Olha lá. Paz. Sabe por quê? A consciência é algo que está sempre militando com a gente. É o fórum íntimo do indivíduo. Deus colocou algo na gente chamado consciência. E o fato de você deitar e não dormir é porque está faltando paz. Porque o salmista diz, deito e logo pego no sono. Por que à noite as coisas são mais difíceis? Fica dando loop na nossa cabeça, a consciência traz coisas. Né? Então veja, aspecto da paz. Vamos lá, 2 até o 10. Pelo qual também temos entrada pela fé a essa graça no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Estamos firmes e nos gloriamos, não na nossa esperança, mas na esperança da glória de Deus. Então veja, o aspecto daí, através do intermédio de Jesus Cristo, nós temos acesso, nós temos certeza, estamos firmes, perseverança dos santos aí, viu, meus irmãos? Só para a gente recordar um pouquinho dessa doutrina também. Não cai da graça, não desiste. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação Olha o clássicozão de quem está em luta, né? A gente sabe esse texto. Está passando por tribulação, meu irmão? Está desesperado, minha irmã? A tribulação tem um motivo na vida do cristão. É o desespero? Não. A tribulação, a primeira fase da tribulação é a perseverança. Mas perseverança em quê? Perseverança em Cristo. Em Deus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. De onde vem essa fé, Cristian? De onde vem, Reinaldo, essa confiança de que quando a gente vai passando pela tribulação, a gente precisa estar amadurecendo cada vez mais o quê? A nossa perseverança? Perseverança, não vamos desistir, não. E, pastor, esse conjunto de versículos lança luz no cristão, no sentido de que a tribulação não é a ira de Deus derramada na tribulação. Porque nós somos justificados. Isso. E agora nós temos paz com Deus. Não, nós temos paz, ele não derramaria no crente, no eleito.
Aí ele foi derramado no Filho. Então, o que é a tribulação? O que é a luta momentânea que o cristão faz? O cristão nunca pode interpretar isso como Deus vingando-se dele com o pecado. Porque não tem cristão que pensa assim, tá pagando os pecados, tá vendo essa luta desse irmão? Isso aí é pecado. Não, se for crente, a tribulação tem um outro propósito. Interessante. E não ser ira derramada. E eu já acho que pelo secreto já não passa. É o outro. É verdade. É pior, né, Negro? É pior ainda. É uma didática, né? A tribulação é uma didática cristã. Nossa, É um gente. exercício que nós temos que ter. Essa doutrina da mente para passar. Isso vai sendo uma luta. Para onde eu olho? Para Deus, eu tenho um passo com Deus. Isso aí. Eu recebi Jesus pela fé, como Abraão recebeu, não por nada que tenha feito. Está vendo como é que melhora a nossa situação de ditadura? Mas melhora demais. Eu faço a tribulação também. Por acaso, temos pessoas que chegam a gente aquele problema e nós não contamos para você. Verdade. Por exemplo, o país está fazendo você passar por tribulações financeiras. Mas o cristão vai desesperar diante disso? Né? É verdade, é verdade. Aí, gente, seguindo aqui, tem muita coisa para a gente ver. Perseverança, experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderia ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, serão por ele? Oh, meu Deus. Então, veja que a justificação, ela não é só essa. Tá? Esse texto ele vai ampliar essa questão e o fundamento a respeito da justificação pela fé. Bom, em segundo lugar, nós precisamos fazer agora a diferença entre a justificação e a santificação. Como é que você vê esse processo aí diferenciado entre a justificação e a santificação? Bom, e quais são os elementos aí da justificação que nós estaremos vendo? Primeiro, processo da diferença. A justificação remove a culpa do pecado e restaura o pecador a todos os direitos filiais envolvidos em seu estado de filho de Deus, incluindo uma herança eterna. Dona Ruth, vamos entender. O que a justificação faz com a gente, faz com a senhora? Declara que a senhora é filha de Deus. Declara que através da adoção, Reinaldo, você passa a ter uma herança, co-herdeiro com Cristo. Coisa maravilhosa, né, Gustavo? Saber que através dessa justificação que Cristo nos ofereceu, que Cristo nos deu, nossa culpa, remove a culpa do pecado e restaura os direitos filiais com Deus. Isso é muito bom. E a santificação? Já que a gente está fazendo uma análise. A santificação remove a corrupção do pecado e renova o pecador crescentemente, em conformidade com o imago Dei. A santificação é algo que a gente vai sempre ter que lutar. Melhorando, sempre vai haver alguma coisa que a gente precisa consertar, mata um pecado, nasce outro pecado, mas enquanto nós estivermos aqui lutando com a corrupção mesmo, lutando com o pecado, nós devemos ter em mente que nós precisamos nos aproximar ao máximo da imago Dei, da imagem e semelhança de Deus. Então, justificação foi uma vez só, definitivo. Santificação é um processo contínuo. Aquilo que eu fazia ontem, eu não faço hoje.
Aquilo que eu faço hoje, não farei amanhã. Sim. Na santificação a gente tem dois atos, né? A mortificação do velho homem, né? E a vivificação da nova criatura, né? Na santificação. Sim. É um processo. Você tem que lutar contra a carne, contra o pecado. Justificação dá-se fora do pecador, no tribunal de Deus, e não muda a sua vida interior, embora a sentença que lhe seja dada conhecer na vida interna do homem gradativamente afetada ou afete todo o seu ser. Então, a justificação se dá no tribunal de Deus. É evidente que essa sentença decretada na vida do homem vai gradativamente ser também afetado e vai mudar, mas isso está externamente no tribunal de Deus. Justificação. Como é que a justificação ela é limitada, certo? A justificação aos eleitos. Quais são então os sinais que você tem para saber que você é um justificado e precisa buscar a justificação? Pergunta maravilhosa. Eu vou jogar para eles porque eles estão já há um mês e meio estudando isso aí. E nós já vimos isso. Bora, irmãos, vamos lembrar aqui quais são os sinais de uma pessoa justificada ou não. Como nós sabemos se nós somos justificados? Mas, pessoal, né? Como saber se eu sou justificado pelo Senhor Deus? Qual? Pela minha consciência espiritual, no meu comportamento diante de Deus, o que eu desejo ser revelado em mim, diante da postura cristã, diante da minha vida com Deus. Se eu tenho uma consciência de que eu procuro fazer tudo certo, com certeza, eu vou me arrepender do que eu faço de errado. E isso que produz em mim é o Espírito Santo. E se o Espírito Santo está em mim, eu sou ele. Alguém mais? Irmã Fátima lançando luzes aí, caminhando. Com obediência passiva a Cristo, né? E pela fé. Né? Uma fé verdadeira. Boa. Obediência passiva a Cristo. Isso aí que nós trabalhamos como sendo um detalhe. Acha que obedece a Deus, não obedece. Porque ela tem uma vida totalmente fora daquilo que a palavra do Senhor. Vamos pegar o exemplo da Fátima e colocar agora no sentido contrário. Porque a questão não é só essa. Não é só de viver deliberadamente em oposição a Deus e fazendo aquilo que é contrário a Deus. E as pessoas que fazem da sua vida uma devoção para agradar uma divindade porque não tem certeza da sua justificação pela fé. Pegou o ponto? Você pegou o ponto, meu filho? Aquelas pessoas, o ponto que eu quero que você veja o que dizer então que não é só negativo, não é só quem vive pecando e satisfazendo o desejo da carne, mas tem muita gente, muita religião, porque não tem a justificação pela fé, e a palavra é essa, justificação pela fé. Abraão creu e foi imputado. E isso foi imputado como justiça a ele. Não é o que você faz, é o que você crê. A fé é você levar as mãos para receber o presente da justificação, da graça. Mas tem gente que vive uma religião de praticar para ser justificado. Isso não é justificação pela fé, irmão. Isso é justificação pelo mérito. Quantas pessoas religiosas você conhece que vivem em um peso rezando na mão, porque ele tem que rezar 200 Ave Maria por dia para que Deus justifique ela dos seus pecados? Está entendendo o ponto? Não é só esse lado negativo do viver pecando deliberadamente, mas de um legalismo, né? De um cumprimento da lei que ninguém cumpre, né? Botando entre aspas, para obter justificação. Então essa justificação não é pela fé.
Agora, como saber? As doutrinas, elas te empurram para a outra. Você creu que foi justificado pela fé? O que Abraão fez, então, quando creu? Obedeceu. O ato de sair do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Obediência passiva. Então, o caminhar agora passa a ser uma fé. O testemunho do Espírito Santo passa a fazer parte. As suas obras, não para ser justificado, mas por consequência da justificação, elas mudam. Agora, isso aqui é a palavra final. A regeneração que acontece aqui, por causa do ato da justificação, a regeneração acontece. E como é que o regenerado vive? Como é que o regenerado vive? Qual é o anseio do regenerado? Qual é a motivação da sua vida? Não é conhecer a Deus e gozar do coração. Então, como é que alguém justificado, regenerado, que é a consequência lógica da justificação, imagine Deus justificando um pecador e esse pecador não sendo regenerado? É inconcebível Deus justificar esse pecador. E falando mais um pouco, não se reconhece um justificado pela fé pelo seu caráter. Exaustivamente nós trabalhamos isso aqui. A justificação pela fé, por exemplo, você tem a crucificação de Jesus, ao lado dele havia 2 ladrões. Um foi justificado e o outro não foi justificado. Mas ambos os ladrões ali estavam sendo mortos por desvio de conduta. Eles eram ladrões. Eles mereciam morrer. Mas um foi justificado. As pessoas, elas modificam a cultura de vida, o padrão de vida, de vários aspectos. Nós trabalhamos aqui, por exemplo, uma pessoa que chegou no fundo do poço e reconhece que ele precisa mudar, porque senão ele não vai ter, ele já não tem dignidade, moral, caráter. Ele já não está vivendo, então ele olha para a vida dele e fala assim, essa droga que eu estou usando, essa bebida que eu estou viciado, acabou comigo. Eu perdi tudo, perdi a família, perdi o caráter, a moral, eu não sou ninguém. Eu vou vencer, eu vou deixar de beber. E a pessoa deixa de beber. Então, nós trabalhamos bem isso. Pode ser. É por isso que a gente está falando aqui que a justificação pela fé é um ato exclusivo de Deus, vem de Deus, e não muda o interior do homem. Não é a justificação pela fé que muda o interior do homem. Porque outros elementos mudam o interior do homem também. O medo, a pressão de cair numa cadeia. Quantas pessoas vão para... Aliás, a proposta de ser um apenado é essa. É que a conduta social dele modifique dentro das celas lá, do xadrez, da penitenciária. O que não acontece. O que não acontece. É um ato único, né? É um ato único, não é um processo, né? Não é um processo, e a questão de justificação entra lá em João 5, 24, que diz assim, verdade diz, quem ouve a minha palavra e crê, ouvir e obedecer, né? E crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Mas pronto. Por quê? Porque tanto o processo de justificação como de santificação está aqui, são méritos exclusivos de quem? Daquele que me enviou. E daquele que obedeceu até o fim, mérito de Cristo Jesus. Eu acho que até porque se eu me achar santa demais e achar que é por isso que eu sou santa, sou justificada, o amor não sacrifício de Sim, isso. Isso mesmo. Então, eu já estou ali mandando para o sacrifício. Vicário do Senhor Jesus Cristo, todo o trabalho do Senhor Jesus. Mas a pergunta dele está aí ainda. Como é que eu sei que uma pessoa é justificada ou não? Ajuda aí, Gustavo. Você está no finalzão, pode ajudar. Ajuda a gente agora. Põe pra gente.
Vamos pensar juntos. Mas eu acredito que para você ter a certeza de que é o eleito, de vocês são eleitos, eu não posso afirmar isso, você não tem certeza. Ninguém é eleito. Eu posso afirmar que eu sou eleito. Eu sou eleito, porque eu tenho essa certeza dentro de mim que ele traz a Espírito Santo. Agora, qualquer dúvida aqui, eu tenho e quero acreditar que sejam, né? Mas eu entendi de todo esse estudo aqui, tudo que eu estou acompanhando até hoje, é que eu não posso afirmar com 100% de certeza e cravar quem são aqueles que não sabem certo. Isso é só Deus. Correto. Com certeza, porque a salvação é ato exclusivo de quem? De Deus. Não é pelos méritos. Nós teremos muitas surpresas nos céus. Paulo fala assim, né? Mas, E quem pois conheceu a mente do Senhor? pronto. É dele, essa certeza só Deus tem ela, mano. Dentro daquilo que ele falou, é mais ou menos o que eu falei, que pelo Espírito Santo. Não. Muda o caráter. Né? Se a pessoa tem aquele caráter, talvez vai continuar com ele a vida inteira. Pastor, vou falar para você que eu demito o meu caráter depois que eu conheci Jesus. Mas muda mesmo, e tem que mudar, né? Muitas coisas que até hoje, às vezes, eu penso, não posso. Eu não posso, porque eu vou trair Jesus fazendo isso. Entendeu? Então, meu desejo é não trair Jesus, medo de ofender o Espírito de Jesus. Então, eu deixo por certas coisas, ou de querer certas coisas. De lutar, né? Luta contra muitas coisas. Da carne, isso. Porque por amor, só por amor a Jesus, muitas vezes eu falo isso. Só por amor a Jesus, eu vou deixar de Deus. Eu passei por essa experiência hoje. A última vez que eu fui com a minha sogra, eu disse: eu não volto lá mais para cuidar dela. Quem quiser que se vire. Sim. Não volto, os meninos. Mas se eu chegar aqui de tarde desse jeito, não vai, não. Papai que se vire. Eu disse por todas as vezes: eu não vou mais. Estou deixando de ir nas coisas do bloco da igreja para cuidar da minha sogra e chegar a passar raiva. Eu não vou mais. Hoje a minha cunhada ligou. E eu não tive coragem de dizer não para ele. Não tive coragem. Vai prestar o seu culto lá. Então, o Espírito Santo que está dentro de nós, ele vai, com certeza, nos santificar. E é imprescindível, é importantíssimo que cada cristão haja dentro do processo de santificação. O processo de santificação, falando em termos de economia, Deus o Pai declara o pecador justo e o Espírito Santo, o que ele faz? Ele santifica. Tá? Ele santifica. Então, nós temos que, sim, estarmos lutando até o último momento da nossa vida, dentro do processo de santificação e de santidade. E dentro daquilo que Cristian colocou e que Gustavo ampliou, é fato. Você tem certeza da sua salvação? Isso é importante. Essa é a primeira pergunta que a gente faz a receber uma pessoa, a batizar uma pessoa. Você tem certeza da sua salvação? Sim, isso é fé salvadora. Porque se não tiver, alguma coisa está errada. Uma coisa está errada. Incrivelmente, as igrejas ensinam por nada. Não é para você ter certeza. Que salvação pela fé é essa, mano? Que salvação pela fé é você crer e ser salvo, né? Todo aquele que crê será salvo. Agora. Aí o cara te pergunta isso aí para te induzir a não ter certeza. Que loucura é essa, mano? Então não é salvação pela fé, mano, porque a fé não gera dúvida. A fé é uma convicção. Então o crente virou esse doente, né? Ele gera uma doença no cristão, no eleito. Quer dizer, você tem certeza? Eu vou voltar hoje, você vai para o céu? E aquele pecado? Crente medroso. Gente, elementos da justificação, aspecto negativo, positivo, a gente vê na quarta-feira que vem, porque são vários elementos positivos
da justificação. Vamos ficar nessa questão de confissão de pecado, que traz infelicidade, que traz angústia para nós. Lendo aqui, o elemento negativo. O elemento negativo está associado à justificação, onde o procedimento dos eleitos vincula a remissão dos pecados com base na obra expiatória de Jesus. Calvinos e alguns teólogos reformados falavam ocasionalmente com este elemento constituísse a justificação completa. Uma descrição do Velho Testamento na qual a justificação está em primeiro plano, aí tem a citação desses textos, Salmo 32:1, Isaías 43:25. O problema aqui revelado é da ICAR, Igreja Católica Apostólica Romana, que não faz justiça aos elementos da graça e do perdão gratuito. Contudo, em reação ao arminianismo, a teologia reformada sempre sustentou que a justificação é mais do que perdão. É mais perdão. Tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento dão prova de que o perdão dos pecados é um elemento importante da justificação, como se vê nas passagens aí citadas. O elemento agora que nós estamos avaliando é a questão da remissão de pecados. Quando nós olhamos para esta questão, a Igreja Católica Apostólica Romana não fazia essa diferenciação. Para eles, a graça e o perdão, eles eram sustentados como forma natural na vida das pessoas. Daqui a pouco a gente vai fazer uma pergunta a respeito dessa questão de confissão de pecados. Já já a gente vai entrar nisso aí. Mas como a gente já sustentou lá no passado, como a gente já viu tanto no Velho como no Novo Testamento, a prova de que o perdão dos pecados é um elemento importantíssimo da justificação. Por que isso? Como entender isso? Vamos dar uma olhadinha aqui, pelo menos nessas citações do Novo Testamento. Romanos 4, 5 a 8. 4, 5 a 8, ó. Romanos 4, 5. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E assim também que Davi declara-se bem-aventurado o homem a quem Deus atribui a justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Então, como descrever essa questão, esse elemento justificador em relação ao perdão de pecados? Aqui você percebe, na declaração aqui, e olha que está fundamentado no contexto de Abraão, né? Abraão é justificado pela fé, aquilo que a gente já tinha falado aquela hora, putado a Abraão, e somente pela declaração realmente do Senhor. Percebe-se aqui claramente que não tem como não vincular esse elemento justificação, né, em relação ao pecado. Então, o perdão concedido na justificação aplica-se agora a todos os pecados. Não tem como. Fulano pecou. Sim, pecou. E agora? O que ele faz com o pecado? 28? 5:28. 5:28 não. 3:28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Sim. Porque quando é publicado quando ele fala Abraão não trabalhou não houve trabalho de Abraão. Simplesmente só fez. Alguém pode pegar o exemplo de Abraão e achar que ele foi justificado quando ofereceu Isaac. A gente confunde isso. Sim. Não, Abraão foi o pai da fé que ofereceu Isaac, obedeceu.
Não é por aí. A própria passagem de Isaac fala assim, ó, ele cria que Deus poderia até trazer os mortos, Isaac, porque ele era o filho da promessa. Outra vez a minha fé, e não obra. Agora, o quadro para a gente entender essa diferenciação aqui de perdão e justificação, tem um quadro contemporâneo que dá para a gente entender muito bem. Né? O Daniel Silveira, que foi o deputado que o presidente concedeu perdão judicial. Porque justificação não é simplesmente perdão. Porque na justificação, alguém pagou o preço pelo perdão que foi imputado ao culpado. E o perdão que Bolsonaro concedeu ao deputado, Bolsonaro não pagou a dívida do deputado. Não houve quem pagasse essa culpa. Então, perdão, justificação é muito mais que perdão. É muito além, infinitamente além do que simples perdão. Quando a gente fala de Deus, e a gente viu nas outras aulas, o pastor citou um versículo assim, ó, que se o justo justifica o injusto, ele é abominado diante de Deus, o injusto é justificado. Deus abomina. Abomina. Como é que Deus justifica o injusto e não se torna injusto? É porque a justificação é baseada no sacrifício de Cristo. E não no homem. Ele não se perdão, não é assim, passar pano, não é assim, não, tu é meu brother, eu gosto de você, vamos esquecer isso aqui, não. A justificação ela tem um caráter muito mais elevado do que o simples esquece isso, vamos tocar bola para frente, né, meu brother? Não, tu é meu brother. E aí, Fred, a gente está caminhando para aquilo que a gente vai ver aqui agora, por exemplo. Sim. 3:2. Tiago 3:2. Depois você lê 3:2 para mim. Pode ler o seu, depois você lê o 3:2. 2:24, vai. Vou pegar só ao versículo. Não, por obras, vou olhar a partir. Não, vou só o 24. Verificar as coisas que o homem é justificado por obras, não se faz. Não queria o contexto. O contexto Não, é preciso ler o contexto. É 2, o que você está lendo aí? Ele está falando 2:24. Né? O contexto é a fé morta. Fé sem obra. O contexto é esse. Pois é. Vamos pegar a partir do. Acho que esse é o capítulo 2. Não, aqui a questão é a fé sem obras. O grande debate aí. Aí ele vai desenvolvendo, e aí a partir do versículo 18 entra na sua temática, ó, que é o parágrafo. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obra? Mostra-me essa tua fé sem as obras. Olha o debate deles lá. Crês tu que Deus é um só? Faz bem, até os demônios creem e tremem. Olha só, hein? Quero, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Está perguntando. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé consumou? Ou se cumpriu as escrituras, ao qual diz a hora, Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça? Aqui não é pergunta, é uma afirmação aqui. É o que a gente está falando, não foi pelo fato do Isaac. E se você ler só isso aí, vai cair naquilo que o Frei estava falando naquela hora. O que Tiago quer despertar o Frei aqui é o seguinte: é o cara que diz que crê, tem fé, mas a vida dele não condiz com o que ele fala. Sim. É isso que é a consequência da salvação, e não a causa da salvação. O que o Tiago está colocando é que aquele que foi justificado, regenerado, as suas obras condizem com a realidade dele. Do que ele declara, da fé que ele declara. Aí ele está desafiando alguém que está dizendo assim: eu sou um salvo, eu sou eleito. Eu faço boas obras. Mas tudo contrário àquilo que Cristo manda. Como é que esse cara? Mano, tu é casado. Pensa bem.
Você faz tudo o contrário a que a tua esposa gosta. Onde é que vai estar esse relacionamento? Fala para mim. Esse relacionamento vai até onde? Se tudo que ela faz parte dessa aliança, que ela gosta, e que ela gostaria que você fizesse, você faz o contrário. Vai acabar. É isso que o Tiago está falando. Quebra. Então, assim, como é que você diz que ama Cristo e vive uma vida que desagrada a Ele e quebra os seus mandamentos? É isso que o Tiago tem, gente. A fé e as obras andam juntas. Coligadas. Não as obras criando salvação e justificação. Mas a salvação, a consequência da salvação é boas obras que desde a eternidade foi preparada para quem andasse nela. Ou em outras palavras, não desassocia a fé das obras. Né? Não tem como, elas estão juntas, unidas. Quem é justificado vai produzir boas obras. Tá? E é por aí. Agora, às vezes, um não justificado produz boas obras. Ele pode também produzir boas obras, um não justificado. Mas não significa que ele está, né, salvo. Não tem nada a ver com a salvação, a ordem salutis, a ordem da salvação. O antinominiano, né? Antinominiano. Eu sou salvo independente das obras, eu faço o que eu quero. E o Aicár também defendia isso. Não sei se defende hoje. Mas o que importa é o que ele vai colocar agora no 3.2, que é uma outra discussão. Alguém lê o 3.2 para nós aí. Porque em outras confissões tem muitas coisas. Se alguém não confessa em falar, tem que Pois bem, nós somos justificados, falamos bem da justiça aí, mas o pecado ele continua sendo um empecilho para nós. Como é que nós entendemos os homens continuam pecando mesmo depois de justificados? E como os exemplos bíblicos mostram claramente muitas vezes pecados graves na vida dos servos de Deus, gravíssimos. Vamos lá, quando você pensa em pecado, vem à sua mente quem, em primeiro lugar? Uma personagem bíblica aí que vem à sua mente. Davi. Eu pensei em Davi também aqui. E aí? Ele deixou de ser segundo o coração de Deus depois de cometer o pecado dele? Não anula, né? Antes do pecado não anula a aliança. Antes a graça desperta esse senso de pecado no homem eleito. É diferente, é diferente. Mas também, quando Deus diz ninguém tem muito de pecado. Mas o Espírito Santo tomava toda essa fé, porque ele se dirige diante de Deus, Deus conhece o coração. Isso! Daí sai. Deus ama, aqui não são hipócritas. Peca, mas também conhece. Peca, mas finge que Deus não está tendo. Aí, qual é a definição irmã? Disso. É alguém que não importa e vive no pecado. Mano, o Espírito Santo está lá. O cara não confessa e deixa. Né, mano? Eu quero ir caminhando, gente. A gente precisa ir caminhando para o fechamento aqui, sobre um termo, sobre uma palavrinha que é muito discutida no direito. E veja que toda que é ação judicial de Deus, né? Um ato judicial de Deus está muito perto do direito. A gente discute isso muito no direito. Quem for fazer advocacia, quem sabe Amanda um dia faça advocacia. Aí você vai estudar esses termos: justificação, redenção, remissão. E o termo agora é culpa. A culpabilidade. Aonde se encaixa essa questão da culpabilidade na justificação? Porque eu vou ler aqui, ó. A posição usual da teologia reformada, calvinista, é que a justificação, Deus devera remover a culpa, mas não a culpabilidade do pecado. Isto é, ele remove a justa sujeição do pecador à punição, mas não a culpabilidade inerente de quaisquer pecado que ele continua ou que ele cometeu. E aí, mais uma vez, a gente volta aos personagens bíblicos. Davi continua sendo segundo o coração de Deus. E a sua culpabilidade diante do pecado de Betsebe? Davi,
Jamais a espada se apartará da tua casa. Você vai ver seus filhos Justificado, Davi justificadinho, ó. Diante de Deus, faz com Deus. Davi, a espada, tu vai ver a desgraça da tua família. Mas aí é também, né? O que falar, pode. Não, exatamente. Faz com o povo. A culpabilidade do pecado. Né? Deus pode o pecado, mas as consequências. A justificação não anula a culpabilidade do pecado. Agora a discussão é culpabilidade. Pegou seu link. Aí cai aquela questão, uma questão que deixar Não, salvo tá. Agora a coisa tá todo mundo, né, mano? Uma vez salvo, salvo para sempre mesmo. A salvação tá. Mas e a culpa? A culpabilidade do pecado, pela prática do pecado. Como é que funciona isso? O ladrão da cruz morreu, mano. Ele foi salvo, mas morreu. Morreu. Ele lá. A cruz dele não. Jesus não desceu, filho, tu é salvo, desce da cruz, vai pra tua casa, pega o teu leite. Não. Ele morreu na cruz. Justificado, mas as consequências do pecado dele. Botar mais lenha um pouquinho na nossa discussão, que tá gostoso. Tô gostando hoje. Que bom vocês aqui, gente. Vou falar aí, Gustavo, antes de eu falar aqui. Em relação à culpabilidade da santificação, queria saber se o homem ele faz parte do processo de santificação. Porque na santificação, o homem não faz parte de maneira nenhuma. Isso. Eu acho que a culpabilidade está relacionada justamente com a santificação. Quando a gente não busca a santificação, a nossa culpabilidade aumenta. Né? Ou seja, as consequências da nossa santificação tem. É o pecado. Não sei se fosse muito claro. Tá andando. Mas a pergunta dele é essa. Se o homem tem parte do processo de santificação. Cristian ia fazer alguma coisa ligada a essa pergunta? Ia comentar? Com certeza, Gustavo. O homem, no processo de santificação, de santidade, ele é peça integrante. É peça fundamental. É um processo que... E daí vem o que a gente vai falar aqui abaixo, que continua o textozinho aqui, falando, olha, portanto, a confissão de pecados produz sempre nos crentes um sentimento de culpa. Por que a gente faz... A gente tem até um momento da liturgia que é momento de confissão de pecados. Por que a gente leva isso para a ordem do culto? Quando a gente dobra os nossos joelhos, quando a gente lê um texto de confissão de pecados, quando a gente fala assim, abaixa sua cabeça agora, peça perdão a Deus pelos teus pecados. Mas, Senhor, eu não lembro de nenhum pecado. Então, por que você pede perdão pelos seus pecados? E aí vincula já um pouco da sua resposta, uma ferramenta. Eu reconhecer que eu estou pisando na bola, eu preciso melhorar, preciso vencer aquilo ali. Eu preciso me santificar mais. Se eu falo palavrão, eu tenho que deixar de falar palavrão. Né? Se eu, sei lá, pecado é pecado. Então eu preciso acertar. Eu falei lembrar também que a santificação não é como nossos irmãozinhos de frases de Bíblia acreditam que é 50-50. Fica bem gostado. Acredita que é 50-50, não, Jesus morreu na frente com você. Agora vai lá e faça a sua parte. É verdade, Cristian. O que o Gustavo falou, a gente estudou numa outra aula sobre monergismo e sinergismo. Né? O ato de justificação e regeneração é monergismo, é Deus agindo no homem. Agora, a santificação é sinergismo. Sim. A Bíblia diz assim, fazer morrer, pois, os desejos da nossa carne. O mandamento é para o homem, não é para o espírito. Fazer morrer nele. Você vai mortificar os desejos da tua carne. Com cooperação do espírito. Né? Quem te impulsiona é o espírito. Mas você junto, andando junto. Isso é sinergismo, né? A palavra que denomina
da teologia. Sinergia é cooperar, duas forças, trabalhando juntas. Isso. Né? Então, dentro da santificação, é você e o Espírito Santo. É você lendo a palavra e o Espírito Santo clareando para você. Tá vendo? E é interessante, Fred, que quanto mais a gente trabalha nesse processo, e no processo de confissão, e a confissão ela precisa ser somatizada à oração, né? Porque a confissão ela pode ser oral, confessando uns aos outros os seus pecados, mas a confissão ela vem imbuída da oração. E muitos poderiam pensar que esse é um processo meramente subjetivo. Não, eu não tenho que confessar os meus pecados. Eu não estou nem lembrando meus pecados. Mas a teologia trabalha dentro do aspecto objetivo. Eu tenho a necessidade de pedir perdão a Deus pelos meus pecados. Isso por causa da culpabilidade. Então, a culpabilidade me leva... A gente há poucos instantes estava conversando sobre Santa Ceia. Ver coisa tão séria é tomar ceia na igreja e às vezes a gente fecha os olhos para isso. Um pecado aí que ninguém acha que é pecado. Deixar de participar da ceia. Eu estava lendo hoje, João 6, Jesus falando aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida. O que bebe. Gente, como é que você passa batido na ceia, sistematicamente? E dona Ruth ali, dona Sueli, ela chamou atenção para um fato muito legal hoje sobre a Santa Ceia. Fala para ele aí, dona Sueli. Não tem parte com ele. Mas eu sou membro da igreja presbiteriana, sou batizado. Mas, meu filho, quanto tempo tem que você não participa da ceia? Por quê? Eu estava conversando com alguém, eu não sei se o Gustavo lembra certo se esse menino mais novo pegou, né? Acho que ele pegou. Vocês lembram, na Assembleia de Deus, no dia de culto, como é que as pessoas iam para o culto? Era de branco, não era? Você lembra disso, Adriana? Os pastores tinham um terno branco exclusivo para ser. Eita! A gente critica muito arminiano e pelagiano, mas eu falo para minha mãe. Gente, como é que era essa preparação, né? Era algo esperado. A roupa estava pronta, as irmãs de branco, os irmãos de branco, uma camisa branca. Essa camisa da ceia, cara. Luiz, cadê a camisa da ceia? Hoje é ceia. Hoje a gente vem. Eu nem sabia que era ceia. A ceia, na Assembleia de Deus, pastor, era um culto fechado. Era no sábado, era o segundo sábado, porta fechada, exclusivo para os crentes. Se chegasse um visitante, cara, você ia lá e voltaria. Olha, é culto de ceia, fica quietinho, você não vai participar, você é crente, você é batizado. Não, pois é, aqui sério, irmão, sério. Todo mundo de branco, Santa Maria não tinha salvo, mano. Tudo. Mano, a poeira não é. Quando você chegar na igreja, que eu vou chegar na luz, que você olhava, só via mas olha, veja, preparação. Aquele momento especial. Tudo mais cheio. Mas vamos ser sinceros, queridos. De fato, era de Santa Ceia, os crentes estavam presos. Hoje, a gente ensina, a gente prega, a gente fala, e as pessoas hoje parece que estão esquecendo dessas coisas. E isso é muito sério. Porque Paulo ele chega assim, eis a razão porque existem muitos doentes dentro da igreja. São aqueles que estão participando indignamente da comunhão. Lá participavam. Hoje nem participando estão mais. Fracos e doentes e muitos. O amor de muitos desfriará. Isso também, essa falta de zelo com os momentos de adoração, das causas da igreja, isso também não esfriará. Com certeza. Se eu não participo, eu não ajudo a cuidar, eu também tenho uma certa peso. Tirando aqueles que realmente já... A gente ir concluindo a nossa... A pergunta de Gringo está sendo respondida. Está percebendo que a pergunta está sendo respondida? Paulatinamente aí.
mais um aspecto da vida do justificado. Sim. O cara valoriza os atos. Confissão de oração, né? Valoriza a comunhão. Comunhão. Valoriza a ceia. Valoriza a igreja. O ensino. Mano. Todos proibidos. Algum. Virar Momento aí que a gente não sabe. Como será se fomos proibidos? De cultuar, muita gente vai demandar, irmão. Mas a gente vai falar assim, Vai fugir. Proibido, a igreja pode ir embora. Tem frequências diferentes de Santa Ceia. Igrejas que vão toda semana, tem outras que já são trimestral. Tem até o anual. Toma uma vez só no ano. Tem igreja que dá Santa Ceia para criança de boa. Mas já é bem descarado. Mas só até bem com você. Pois é. Vai, não. Igreja primitiva era todos os dias, viu? Igreja primitiva. E ia na sua casa e ali participava da comunhão, que era comer o seu manjar, sua jantinha gostosa, e depois participava da ceia. Mas a Bíblia não tem uma definição quanto à frequência. Tem um exemplo na igreja primitiva que era diário. Sim, sim. O importante solene, com certeza. Um lugar solene, um culto de adoração a Deus. A Santa Ceia, ela precisa, no mínimo, que a pessoa tenha discernimento daquilo que está fazendo. Porque sobre ele vai cair, olha só, réu, justiça, ira de Deus. Está tudo dentro do nosso assunto aqui. Isso é uma coisa muito séria. Ceia é muito séria, coisa muito séria. Irmãos, para terminar, o que produz vida dos eleitos, a natureza, as características, os elementos da justificação? O que produz vida na vida dos eleitos, à luz da justificação, à luz da santificação, à luz desse elemento que a gente está vendo aqui? Hoje só vimos um elemento, que é a confissão de pecado. O que produz vida? O que produz vida? Como é que nós podemos entender essa pergunta? O que produz na vida dos eleitos? O que produz na vida dos eleitos a natureza, as características e o elemento da justificação? Paz com Deus. Paz com Deus. Mudança de atitude também. Mudança de Eu atitude. creio que se eu faço isso, Jesus, e ter uma vida com ele de intimidade, eu faço a conhecer e eu faço a procurar seguir o espaço dele. No espaço dele, a gente aprende a seguir através da palavra do Espírito Santo. Maravilha, maravilha. Maravilha. Olha aqui. Eu acho que até os antidepressivos diminuem quando você tem essa consciência. Você tem paz com Deus, mano. Não pode acabar. Você tem paz com Deus de boa. O que eu vou comer amanhã, mano? Não tem paz com Deus, velho. Amanhã eu conto toda coisa, outra conversa. Só puxando o que você falou, aí eu queria perguntar. Os antidepressivos, né? Fica bem lembrando que o modo certo em si que é a função sobre depressão. Um crente com depressão. É claro que um crente tem depressão, ou já passou algumas vezes na vida, ficar triste e depressão é coisa diferente. Quando a depressão é uma doença mental, ele deixa acabar. Mas você tem a confiança em Deus. Você tem a confiança em Deus. Mas pelo fato da doença, ela não consegue administrar, tranquilizar. É isso, né? Tem fator hormonal. Mas aí a justificação, ele não deixa de ser justificado por Cristo. Não. Ele está doente. Uma pessoa com depressão não precisa ficar. Se o cara tiver problema do coração, Enfermidade. ele vai querer justificação? E esse é uma questão tão ética essa. Qualquer. Mas agora, viver ansiosamente, sistematicamente, por causa de inferioridade é outra coisa, né, mano? Isso é um mal. Você é incrédulo, não crê na provisão de Deus e vive ansioso. Esse aspecto que a gente quer ver. Essa ansiedade espiritual, que a falta de fé gera. Agora, a depressão tem muita causa hormonal. Você tem que tomar remedinho, tem muita causa
de doença, de funcionabilidade do organismo, para todos os hormônios, para todos os. Certeza, certeza. Mano, é doença. Doença é doença. Tem que tomar remédio, tratar com médico. Interagir. Problema hormonal, de saúde, de tratamento, precisa tratar. A gente já está falando isso aí, né? Precisa tratar. O seu problema é dúvida. É. Se você não vai conseguir. A gente fala com uma pessoa assim, porque ela vem e ele questiona sobre isso. Ela tem esse problema, mas ela confia em Deus, tem todos os princípios, mas ela tem realmente de fato a doença. Então ela fica se culpando, como se ela não acreditasse mais na própria eleição, mas não porque ela realmente de fato não acredita, e se porque a eleição não deixa ela acreditar. Como é que você chega para falar para uma pessoa dessa manter a calma? Por que você não fala para a minha Não é só falar. O aconselhamento bíblico, eu fiz a minha pós-graduação em aconselhamento pastoral. E fiz lá no Angel Jumper, e lá eu trabalhei o aconselhamento redentivo. Olha, aconselhamento bíblico é um aconselhamento redentivo. Quem está no processo terapêutico, o terapeuta, ele precisa muito bem saber até onde ele vai. Porque ele vai até onde a Bíblia permite ele ir. Porque existe graus que o teólogo ele não é o cientista da área. Então, ele tem que trabalhar a terapia redentiva em Cristo Jesus, trabalhar para essa pessoa. Eu preciso dizer para essa pessoa, olha, Deus deixou os médicos, Deus deixou a ciência. A sabedoria que aqueles médicos têm vem de Deus. Está aí para nos servir, para abençoar a nossa mente, o nosso corpo. Precisa trabalhar isso mostrando na Bíblia. Levando aquela pessoa a ter a conscientização da palavra de Deus e até extraindo esse peso que às vezes está sobre os ombros dessa pessoa, porque possivelmente teve uma teologia ruim, teve uma péssima teologia em que essa pessoa ouviu que o cristão não fica doente, não passa por necessidades biológicas, psicológicas. Então precisa trabalhar isso. E precisa depois encaminhar. Precisa ir com ela, precisa marcar um tratamento, precisa marcar um médico, precisa.